Então, seja bem-vinda a mais uma Sala Secreta. Se você está assistindo essa gravação pelo YouTube, já aproveita, né? Dá um curtir, se inscreve, comenta, compartilha as regras todas, porque o tema hoje é um tema muito interessante, coisa que não se fala quando a gente começa a empreender. As pessoas falam, quando fala de empreendedorismo, fala sobre vendas, sobre marketing, sobre como conquistar clientes, mas ninguém fala sobre o antes, sobre a preparação do antes, né? E é por isso que eu estou aqui, para quebrar crenças, para fazer vocês pensarem, refletirem. E o tema é sobre empreender. Empreender é sobre servir e fazer o bem. E eu quero trazer, né, uma explanação bem profunda em relação a isso, então é um pouco diferente. Lógico, eu ensino sobre marketing, sobre vendas, sobre estratégia, faço tudo isso, só que uma coisa que é premissa do meu trabalho e da própria Empreender Santo Você Academy é: você precisa construir a sua carreira empreendedora sem se perder no processo. E eu fiz uma pesquisa recente e eu notei algumas dores, algumas dificuldades e que me motivaram a colocar esse tema. Qual é o motivo pelo qual nós devemos querer empreender? É sobre servir e fazer o bem. Então, não vou falar de estratégia, de venda, de posicionamento. Eu sei que você já ouviu muito sobre isso, eu sei que você já está, como diz o outro, né, macaca velha sobre isso. Parece que, e é sempre a mesma coisa envelopada de um jeito diferente. Então, eu quero falar algo sobre o antes, né? A forma como você enxerga o empreendedorismo. Porque muitas vezes o que trava uma mulher não é a falta de talento, não é a falta de técnica, não é a falta de conhecimento. Mas muitas vezes, e eu quero que vocês vão interagindo. Se está assistindo a gravação, coloca nos comentários aqui, né? Se está fazendo sentido aqui para você. E vocês que estão aqui comigo, ao vivo, meninas, vão colocando aqui nos comentários essa interação, ela é importante até para deixar o conteúdo mais rico. Então, uma crença profunda que muitas mulheres têm é sobre dinheiro, merecimento, sucesso, serviço e propósito. E principalmente sobre dinheiro. Essa é uma crença que todas têm, até porque nós vivemos, para vocês terem uma ideia, nós estamos vivendo num momento que tem 6 gerações vivendo ao mesmo tempo. Nós temos os baby boomers, nós temos a geração X, a geração Y, a geração Z, a geração Alpha e tem e os millennials, né? Que está aqui nesse meio aqui, o baby boomer, geração Z, geração Y, os millennials, enfim, são 6 gerações aqui que vai bugando o cérebro. E o que acontece? Existe aquela geração que viveu totalmente na escassez, existe aquela geração que viveu naquela inflação flutuante, existiu uma geração que viveu em total abundância. Nós vivemos essa coisa doida de criptomoedas né, com o advento da tecnologia. Então, pensa quantas crenças que a gente tem sobre dinheiro. O dinheiro é fácil, o dinheiro é difícil, e o dinheiro está escasso, o dinheiro está abundante, o dinheiro virou uma coisa digital. Então, isso é o que eu sempre falo, nós somos seres humanos analógicos vivendo em um mundo tecnológico. Então, pega lá seu cafezinho, papel, caneta, fica comigo aqui até o final dessa aula, porque eu quero te ajudar a você olhar para a sua carreira de um jeito talvez diferente do que o mundo tem ensinado para você. E tudo que eu vou compartilhar aqui faz parte dos princípios que sustentam a Empreender Sendo Você Academy, que é uma escola para quem deseja sair do improviso, desse mundo de informações aleatórias que é entregue muito na internet, e pessoas que querem construir uma carreira empreendedora, com clareza, com direção, com estrutura e com propósito. Então, eu quero falar sobre uma verdade que, para mim, ela é essencial, ela norteia meu trabalho como empreendedora há 10 anos, e eu sempre, em tudo que eu faço, eu ensino isso, que é empreender é servir e fazer o bem. Mas eu tenho certeza que dentro da sua mente você está pensando assim, mas Gil, eu preciso ganhar dinheiro. Será que é só servir, fazer o bem, ser um alecrim dourado? Mas antes eu quero te dizer que eu, Gil, também preciso.
Hoje eu estou construindo uma escola. E construir uma escola tem custo, são ferramentas, estrutura, muito tempo de estudo, muita energia, muita responsabilidade. A escola já está com 20 alunas. Então, é uma responsabilidade gigante. E sim, para manter algo que a gente está construindo, a gente precisa de dinheiro. Vender é necessário, fazer dinheiro é muito necessário. E precisamos ser bem remuneradas, isso é justo. Ter lucro em um negócio é saudável, isso é para todas nós. Isso não é apenas para os grandes do digital, isso é para todos. É o merecimento pelo trabalho, pelo esforço. Está falando isso com a minha filha hoje de manhã. A minha filha, ela tem 9 anos, então ela busca essa autorreferência e a aprovação o tempo todo, porque ela tem 9 anos. Ela se comporta como muitos adultos hoje em dia. Mas hoje eu super entendo na fase que ela está, porque ela está numa fase, que é a da quarta camada da personalidade, onde ela busca ser validada, ser aprovada, ela precisa saber que ela está indo bem. E uma coisa que eu sempre falo para ela, filha, você está incrível nisso agora porque você fez esforço. Ela fala, mamãe, eu leio rápido, né? Eu falo, sim, filha, por que você leu rápido? Porque você nasceu com esse dom ou porque você treinou para ler rápido? Aí ela pensa, eu treinei, porque no começo eu não lia rápido. Então você está sendo validada, eu estou te dando um elogio porque você teve um esforço de começar a ler. Mês passado ela leu 1000 páginas, ela leu 4 livros. Então, hoje ela já tem o hábito de leitura rápida porque ela está fazendo isso constantemente. E quando ela está entediada, eu mando ler livro. Vai ler um livro, vai ler um livro, vai ler um livro, porque eu sei quanto isso é importante para o nosso cérebro, para a nossa mente, para o nosso crescimento. Então, para você receber um reconhecimento, um elogio, o benefício, a recompensa, precisa ser através do seu esforço. Então, o problema não está no dinheiro. O problema, ele começa quando o dinheiro ele deixa de ser uma consequência de uma entrega, de um esforço bem empenhado, e passa a ser o centro da sua identidade, que é o que está acontecendo muito hoje no mundo digital, principalmente. Quem você é se tornou porque você tem dinheiro. Então, hoje está atrelado a sucesso, a caráter, ao dinheiro que a pessoa possui. Se a pessoa mostra uma casa, um cenário impecável, essa pessoa deu certo na vida. Logo, ela é boa. Faz sentido para vocês? Eu quero que você reflita sobre isso. Nós, infelizmente, estamos atrelados até à bondade, ao fazer o bem com o quanto de dinheiro essa pessoa tem, a não ser que ela mostre descaradamente em que ela faz o mal. Tem situações em que acontece, mas normalmente a pessoa não vai mostrar como que ela conseguiu aquele dinheiro. Ela vai mostrar que ela tem o dinheiro, ela vai mostrar que ela tem o sucesso. E a gente automaticamente atrela isso a ela fez isso, ela conseguiu isso de forma boa. E quando acontece aquele momento assim, nossa, ela conseguiu isso de forma boa, de forma legal e muito rápido. Então, isso gera uma confusão absurda. Então, você não é o quanto de dinheiro você tem. Primeiro ponto, primeira crença que eu quero que você coloque. Você tem uma identidade única. Então, o que eu quero que você pense? Nunca, jamais atrele o dom precioso que Deus te deu apenas ao dinheiro que você gera, que você faz. Sem saber primeiro quem você é, quem você deseja servir, por que você serve quem serve, qual bem você deseja gerar nesse mundo. Isso precisa estar claro para você, porque se você não tem essa clareza, você corre o risco de reduzir a sua carreira a uma transação comercial, e você não é uma mercadoria. Eu vou até repetir. Quando você atrela o dom precioso que Deus te deu apenas ao dinheiro, sem saber quem você é, quem você deseja servir, por que você serve quem você serve, qual bem você deseja gerar nesse mundo, você vai correr o risco de reduzir a sua carreira a uma transação comercial. E você não é uma mercadoria. Você é uma mulher com história, com talentos, com dores superadas, com aprendizados, com fé, valores, e possui uma forma única de enxergar o mundo. O seu trabalho
precisa ser bem remunerado, sim, mas ele nunca, jamais pode ser reduzido apenas ao preço que alguém paga por ele. Essa não é você. Você é única, você tem uma identidade única, e o seu ser nunca pode estar atrelado ao seu ter, ou o que você está sendo capaz de gerar neste momento, ok? A sua identidade, ela nunca pode ser ferida por aquilo que você possui hoje, porque Deus sempre nos conhece por quem nós somos, e Ele conhece a potencialidade que nós temos. Eu preciso que você olhe para isso também. Quando a gente decide usar os nossos dons, talentos em uma profissão, a gente não está apenas criando um serviço, uma transação comercial. Nós estamos sendo moldadas por aquilo que nós escolhemos fazer todos os dias. Porque a profissão, ela nos forma. E a nossa profissão, ela nos revela nossos valores, ela testa a nossa paciência, expõe as nossas inseguranças, mostra onde a gente precisa amadurecer e fortalecer a nossa fé. Quem empreende de verdade sabe que o mercado pode até moldar o nosso bolso, mas ele vai moldar também o nosso caráter. Então, tenha sempre em mente, você não é uma mercadoria. Você é uma pessoa única, capaz de gerar transformação na vida de outras pessoas. O dinheiro é apenas a consequência dessa troca, onde eu sirvo você com amor, com excelência, você vai ter a sua transformação e a troca vai ser o dinheiro, onde eu vou reinvestir esse dinheiro em sonhos, em patrimônio, até no meu próprio negócio, em estudos, para que eu me torne alguém, uma profissional melhor, e aquela pessoa, com aquela transformação, ela vai melhorando a vida dela, fazendo mais dinheiro. E o dinheiro, ele é muito bom quando essa troca acontece. Quando o dinheiro é feito para que os dois cresçam, para que as duas pessoas façam o bem, gerem transformação. O dinheiro, muitas vezes, ele é atrelado a algo ruim, porque é quando um ganha, o outro perde. Isso é muito ruim. Onde o dinheiro gera sofrimento, mas o problema não está no dinheiro, está nessa troca, onde um ganha e o outro perde. Então, o dinheiro, ele precisa servir para que duas pessoas ganhem, duas pessoas cresçam. E aí sim, isso molda o caráter de quem serve e de quem é servido. Então, eu quero falar uma coisa, sim, ótimo, Evelyn. Em relação à neurociência comportamental, eu sou especialista, né, estudo isso há mais de 10 anos, e eu quero que você tenha muita clareza. Então, tem muitas coisas que são faladas no mundo digital e que a gente não entende o porquê, de onde isso vem. Então, quando a gente entende como a nossa mente humana funciona, a gente tem muito mais clareza do porquê que a gente faz o que a gente faz e porquê que a gente talvez não gere o resultado que a gente gostaria. Então, o que eu quero que você entenda nesse momento é que o nosso cérebro, ele ama recompensa rápida. Ele vai sempre gostar do elogio, da curtida, da venda que valida, do reconhecimento, daquilo que faz a gente sentir que a gente está tendo sucesso, que a gente está no caminho certo. Só que isso gera uma sensação momentânea de segurança e faz com que a gente seja aquele ser muito instável. O problema, quando uma empreendedora ela começa a depender da validação, da venda, do resultado para se sentir capaz, ela passa a empreender buscando aprovação e não direção. Quando ela olha para o mercado e se compara, sente que está atrasada. Ah, isso aqui, nossa, eu está tarde para mim começar. E aí começa a tomar muitas decisões por impulso, e compra um curso, e compra outro, e faz uma formação. Fiz uma pesquisa recente em que eu perguntei, falei, perguntei, poxa, você está disposto a investir na sua carreira? Aí a pessoa colocou assim, não, porque eu estou fazendo 2 certificações, e eu estou fazendo mais 3 cursos. Eu falei, caramba, quando que essa pessoa vai começar? Será que ela nunca vai estar pronta? Então, muitas empreendedoras passam a copiar a estratégia que não tem nada a ver com elas. Aceita oportunidade que não faz sentido, compra formação que acha que vai ser a bola de ouro do momento.
muda de rota o tempo todo, tenta parecer mais pronta, muitas vezes, do que realmente se sente. Só que isso não acontece porque você é incapaz. Isso acontece porque o seu sistema nervoso está tentando encontrar segurança, só que rápido demais. Em meio a tanta informação, comparação e pressão. E aí, da onde vem o problema? Quando você não se conhece. Quando você não se conhece, se torna muito pior. Porque quando você não se conhece, você está refém do que os outros querem que você faça por eles. E é por isso que dentro da Empreender Sendo Você Academy, eu falo sobre clareza, estrutura e sustentabilidade. É uma escola que vai te formar em uma nova carreira. Por isso que você não vê ninguém falando de carreira empreendedora. Porque ou você é empreendedor ou você não é, ou você está no CLT. Mas eu acredito que a Empreender Sendo Você Academy, ela nasce para construir carreira empreendedora. Por isso ela é uma escola. Por isso eu falo de carreira empreendedora. Porque quando você constrói a sua carreira empreendedora, você torna alguém que sabe resolver problemas onde quer que você empenha a sua profissão, seja como analista corporal, como terapeuta. Aí sim, você vai ter a sua profissão. Carreira empreendedora não é a sua profissão. É o caminho pelo qual você tem que percorrer para construir uma profissão, um negócio de sucesso. Só que isso não pode ser construído na emoção do momento, você precisa de direção. É a essência do método Empreender Sendo Você, que eu já construí ele há 8 anos. É o ser para ter. Muitas de nós fomos ensinados, inclusive eu já caí nesse conto da carochinha, de inverter a ordem. Uma coisa é sobre a sua aparência, outra sobre o seu posicionamento. Não é sobre isso que eu estou falando, tá? É sobre você pensar que quando eu tiver dinheiro, eu vou ser confiante. Se eu estiver vendendo, quando eu tiver muitos clientes, eu vou me posicionar como alguém de sucesso. Quando eu tiver reconhecimento, aí eu vou me sentir pronta. Só que a jornada empreendedora, ela exige o contrário, porque tem a ver com o ser. Quando você começar a se posicionar, sem se sentir completamente pronta, porque você sabe quem você é. Quando você assume responsabilidades antes de ter todas as possibilidades, porque você tem os recursos necessários para assumir a responsabilidade sobre o trabalho que você quer empenhar. Você aprende a servir antes do aplauso. Você muitas vezes vai ficar 1 ano escondida, ninguém vai te conhecer. Ninguém vai te colocar num palco multimilionário. Porque uma carreira empreendedora é quando você planta antes de colher. Quando você foca no ser, na sua transformação antes do ter. Quando você não é negar o dinheiro, mas é quando você coloca o dinheiro no lugar certo. Quando você valoriza o seu dinheiro. Só vou comprar um curso que vai fazer com que eu melhore o desempenho do meu trabalho na minha carreira. Não é para ficar rica da noite para o dia. Porque o dinheiro, ele pode ser, ele deve ser fruto. O dinheiro, ele deve ser fruto de uma identidade bem construída, de uma entrega bem feita, de uma comunicação verdadeira. E, principalmente, é um valor que para mim eu não abro mão nunca, uma relação ética com o mercado. Quando você tenta ter para ser, você está construindo uma imagem. Mas quando você decide ser para ter, você constrói prosperidade. Vou repetir. Quando você tenta ter para ser, você está construindo uma imagem. Quando você decide ser para ter, você está construindo prosperidade. E existe uma diferença enorme entre imagem e prosperidade. Porque a aparência de sucesso, ela pode ser construída num palco, num print, numa viagem, num carro, numa casa, roupas, números. E eu não estou dizendo que isso é um problema, tá? Faturar, crescer, viajar, viver bem. Pelo contrário, eu também sonho com prosperidade material. Mas prosperidade não é só isso. Aparência de sucesso não é prosperidade. Pode ser sucesso material. Tem coisa que parece liberdade, mas muitas vezes é dependência de validação. Tem coisa que parece riqueza,
mas ela é sustentada pela pressão, pela dívida, pela ansiedade, pela exaustão. Tem coisa que parece grande por fora, mas ela é muito frágil por dentro. E no mundo dos negócios, talvez vocês não saibam, que nem todo o sucesso que você vê é pessoal, é do CPF. Muitas vezes, o que você vê na rede social tem um CNPJ por trás. É uma empresa que banca a produção da imagem, a estratégia, a estrutura, a casa, o carro, o celular, a performance. Não é em todos os casos, mas na grande maioria. É um CNPJ que banca aquilo que você acredita que foi do CPF. Porque bens, isso é muito frágil. Esses bens podem ser perdidos, são casas e carros alugados, por exemplo. Empresas podem passar por crise. E é por isso que muitas vezes você vê a pessoa, caramba, mas essa pessoa não era multimilionária? E a empresa dela quebrou, ela quebra junto. Não é em todos os casos, porque tem pessoas muito inteligentes que constroem patrimônio. Ela pega o lucro da empresa e não gasta com carro e casa, ela gasta em investimentos que vão fazer com que ela tenha uma renda passiva. Isso é maravilhoso. Esse é o caminho certo. Você gerar riqueza para que parte dessa riqueza você transforme em renda passiva. O que é renda passiva? Vou guardar, vou fazer investimento. Isso vai gerar lucro. E eu vou ter, mesmo que a minha empresa quebre, mesmo que eu mude de negócio, uma vez que a pessoa aprendeu a fazer dinheiro, ela vai fazer sempre. E ela tem essa segurança da renda passiva. Porque uma empresa pode passar por crises, mercados mudam, decisões erradas cobram um preço. Só que aquilo que é construído no CPF, que é o seu caráter, o seu conhecimento, sua habilidade, sua reputação, sua fé, coragem, seu discernimento e capacidade de servir, isso ninguém nunca vai tirar de você. Por isso que, para mim, que eu acredito e eu quero ensinar vocês, é que antes de crescer no CPF, você precisa fortalecer o CPF. Antes de crescer no CNPJ, você precisa fortalecer o CPF. Fica claro isso para vocês? Faz sentido? Então, antes de construir uma empresa grande, você precisa se tornar uma pessoa preparada para sustentar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Você já tem clareza do que você quer servir, onde você quer servir? E eu quero trazer um paralelo que tem falado muito comigo nessas últimas semanas, em oração. Não é uma aula bíblica, a minha escola não é uma escola religiosa, pelo contrário, eu acho que a Empreendedor Santo Você Academy ela é pautada em princípios e valores, que não tem como não trazer aqui, mas eu sempre falo, né? Eu não vendo Deus, né? Porque Deus não, jamais pode ser vendido. Só que o manual da vida se chama Bíblia e está ali para nos ensinar constantemente. Uma vez em oração eu estava assim, nossa, mas tanta gente fala tanta coisa. Como que eu sei o que é o certo? Cara, a resposta veio direto na minha mente, assim, a minha palavra. Eu não ouço vozes, tá? Mas veio muito claro. Então, assim, e é crença. Gil, eu não acredito na Bíblia, não acredito em Deus. Tá tudo bem. O que eu vou te ensinar aqui são valores e princípios que, independente da sua crença, se você aplicar, vai funcionar na sua vida, ok? Mas, enfim, eu quero trazer uma imagem, ela é um pouco espiritual, sim, né? Nós estamos construindo isso semana a semana. Eu ouvi isso num vídeo da doutora Filó, e eu achei o máximo, quis trazer aqui. Em Apocalipse, se fala da Jerusalém Celeste. E ela é apresentada com fundamentos adornados de pedras preciosas. Se você quiser saber mais, é muito legal. São 12 pedras, cada uma tem um significado. E eu achei o máximo. Porque na pesquisa eu vi que muitas de vocês têm muita insegurança sobre quem é. E quando a gente gosta de olhar para essas pedras, a gente olha sobre a construção do ser, que tem tudo a ver com o tema de hoje. Porque ninguém. E aí, qual é a dificuldade que muitas pessoas têm? O confiar em Deus. Coloca aqui nos comentários, tomar um cafezinho aqui, né? Para todo mundo pegar o café.
E fala para mim, se hoje você consegue confiar plenamente em Deus. Se eu entreguei minha vida, eu sei que Deus está no controle, e eu sei que ele vai fazer tudo, e que nada vai me faltar. Eu sei que ele está no controle. Quem consegue confiar assim, nisso 100%? Ou você assim, Gil, eu não creio nada disso. Pode colocar aqui, coloca aqui nos comentários. E aí eu vou dizer que se a resposta for não, por que isso acontece? E aí, quando eu ouvi isso, eu falei, cara, faz muito sentido. E aí eu achei interessante trazer isso aqui. O caminho de confiança em Deus, ele começa quando eu paro de fugir de quem eu sou. O caminho do autoconhecimento, ele não me afasta de Deus. Na verdade, quando a gente se conhece, o caminho do autoconhecimento, ele nos devolve ao Criador. Porque eu só posso confiar plenamente em Deus quando eu reconheço a obra que ele fez em mim. Quando eu aceito quem eu sou. Quando eu me amo plenamente. Porque quando eu aceito quem eu sou, eu confio que Deus não faz nada errado e que eu já tenho todos os dons e talentos que eu preciso para gerar o resultado que eu desejo, eu posso fazer isso pelo outro. Ó, sim, mas quando eu tento resolver, fico brava comigo mesma. Aí que tá, porque a gente quer resolver do nosso jeito muitas vezes, né? E aí quando não, e a gente tem uma dificuldade absurda de aceitar o momento presente. Eu sou empreendedora e eu faço propostas o tempo todo. Muitas empresas, muitas pessoas me pedem orçamentos de tudo que vocês possam imaginar. E às vezes eu falo assim, nossa, isso aqui seria muito legal. E às vezes não dá certo. A empresa vai lá, pô, vamos fazer e depois não dá certo. Pô, Deus não me ama? Pô, será que Deus não quer isso para mim? Às vezes eu questiono, eu falo assim, eu não estou com. Daí, lógico, né? Eu não estou confiando de que Deus está no controle, Ele sabe o que é melhor para mim. O momento presente, ele é sempre perfeito. Então, se uma proposta não deu certo, flopou um vídeo, algo não deu certo, isso não tem a ver com você. Você já tem tudo o que você precisa. O que você precisa nesse momento é se conhecer profundamente diante de Deus, reconhecer, cara, eu sou, né, filha de Deus, eu fui formada por amor, eu tenho dons, eu tenho dores, eu carrego algumas máscaras. Só que quando você olha para assim, cara, não deu certo, vou fazer de novo de um jeito diferente. O que você não sabe que você não sabe? Eu sempre falo nos meus atendimentos que você precisa de três coisas para dar certo e para você subir de degrau. Você precisa ser quem você precisa ser, ou seja, ser você, para isso você precisa se conhecer. Você precisa fazer o que precisa ser feito para você ir para o próximo nível. Ser, fazer e saber. O que você não sabe, o que você não sabe. E às vezes a gente não está tendo sucesso em uma área porque a gente não sabe o que a gente não sabe. É aí onde entra o conhecimento, os estudos. O fazer faz com que a gente transforme dons e talentos em habilidades. E às vezes eu não tenho habilidade de vendas. Eu preciso aprender habilidade de vendas. Talvez o teu, eu não sou uma boa comunicadora. Você pode se tornar uma boa comunicadora. Ah, talvez eu estou querendo parecer alguém que eu não sou. Então, opa, volte para a sua essência. Porque depois do autoconhecimento vem a verdade. Porque você precisa se enxergar, precisa permitir que Deus ilumine quem você é de verdade e não a fantasia que você criou sobre você. Eu sou católica, eu fui fazer confissão católica, se confessa com o sacerdote, e eu achei muito legal, eu estava lá falando, né, fazendo a minha confissão, e eu achei incrível o que o padre Eduardo falou, né, padre da minha paróquia aqui. Ele falou o seguinte, Gilmara, né, Gilmara, Gil é só para vocês aqui. Gilmara, você tem que entender que o processo com Deus é um processo de iluminação. Quanto mais você se conhece, mais busca a verdade, mais Deus vai iluminar quem você é, inclusive os seus defeitos, inclusive os seus problemas. E ontem eu estava em oração no sacrário e, cara, foi muito louco. É umas coisas que eu compartilho aqui e eu dou risada aqui junto com vocês. Eu, eu falei assim, Jesus, o que o Senhor quer que eu mude em mim?
Aonde eu preciso trabalhar? Aí, olha o que vem na minha cabeça. São coisas que vêm na minha mente que eu falo, eu jamais teria pensado nisso sozinha. Então, faz esse exercício. Mesmo que você não seja católica, vai num sacrário e ora lá, olhando para Jesus sacramentado. É uma experiência muito diferente. Mesmo que você não seja católica, faz toda a diferença. E eu rezando lá, me veio assim, ó, se Jesus, cara, eu dei muita risada e quis chorar na hora, né? Se Jesus aparecesse, saísse do sacrário, aparecesse na minha frente e começasse a falar tudo que tá errado em mim, como que eu reagiria? Cara, na hora eu falar, eu ia ficar muito brava. Mas é Jesus, eu ia ficar brava. Então, o que que Jesus quer trabalhar em mim? Quando a gente busca a verdade, o que que ele mostrou para mim? O orgulho, de achar que eu tô certa e que eu já sei. Quem se reconhece aqui? A gente é muito orgulhoso. E tá tudo bem, a gente precisa buscar ser manso, humilde, forte, corajoso. E por que eu tô falando disso aqui? Porque eu acredito de verdade que construir uma carreira empreendedora nos permite viver esse caminho. É muito legal, porque a gente quebra a nossa cara quando alguém diz não, a gente quebra o nosso orgulho quando alguém não aceita uma proposta nossa. Isso é maravilhoso. Porque a gente tem que ir lá, enfiar o rabinho entre as pernas e falar assim: eu não estava tão boa quanto eu achava que eu estava. Vamos melhorar, vamos ser, vamos fazer, vamos saber. E o caminho do empreendedorismo ele é maravilhoso para isso. E depois dessa verdade, vem a cura da nossa comunicação anterior. O que eu digo sobre mim? Né? A Evelyn colocou aqui, eu fico bravo comigo mesma. O que você está dizendo para você que talvez você não diria para outra pessoa? Qual é essa voz interna? Ela tá te aproximando da confiança em Deus, da confiança em você, das suas capacidades, ou ela está te afastando? Você é a sua pior tirana ou você é a sua melhor amiga? Porque depois da verdade, do autoconhecimento, da verdade, da cura da sua comunicação, você com você mesma, vem a esperança, vem a restauração, a decisão, a coragem, a purificação dos seus desejos, clareza do seu caminho, do seu valor, da sua maturidade emocional e da perseverança e, por fim, o seu governo interior. Então, essa Jerusalém celeste interior, nós precisamos sempre edificar ela entre nós, pedra por pedra, primeiro eu me reconheço. Então, essa Jerusalém celeste que a gente precisa edificar em nós, qual é o passo? Primeiro eu me reconheço, depois eu permito que Deus ilumine a verdade sobre mim, depois eu curo a forma como eu falo comigo mesmo, eu volto a acreditar que o que foi quebrado pode ser restaurado, e por último eu faço uma aliança, tomo uma decisão e sigo, mesmo que eu tiver com medo. Então, a gente precisa aprender a separar a ambição saudável da nossa vaidade de propósito, de comparação, de direção, de impulso. Isso é profundamente conectado entre o ser para ter. Ninguém é líder se não é primeiro líder de si. Então, confiar em Deus não é ficar parado esperando que tudo caia do céu. É confiar que Deus vai permitir que Ele organize o nosso ser, para que a gente possa agir com mais verdade, com mais maturidade, com mais direção. É fazer a nossa parte todos os dias. É aquela frase que eu acho maravilhosa. A gente faz como se tudo dependesse de nós e nós cremos como se tudo dependesse dele. Então, por que empreender é servir e fazer o bem? Que é o tema, né, da nossa aula hoje. Empreender é um dos lugares onde você pode construir prosperidade verdadeira. Só que você precisa fazer isso do jeito certo. E fazer do jeito certo começa com a decisão de que você não vai usar os seus dons apenas para fazer dinheiro. Você não vai usar os seus dons apenas para o aplauso. Você vai usar para servir as pessoas e o dinheiro vai ser uma consequência da sua entrega verdadeira, porque você se conhece, você sabe os seus limites, os seus defeitos. Você para de ser a tirana de você mesma. Você tem clareza do que você quer e onde você quer chegar e usar os seus dons e talentos para isso. Porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. E você só pode ser uma líder, ter uma carreira construída se você for líder de você mesmo.
E um ponto bem importante, tá? Nós não fazemos o bem porque o outro é bom. Nós não fazemos o bem porque o outro tem dinheiro para nos pagar. É aquela pessoa que trata bem as pessoas do trabalho e trata mal as pessoas de casa. Não. Nós não fazemos o bem porque somos reconhecidas. Nós fazemos o bem porque Deus é bom. E nós, como filhas deles, vamos buscar sempre refletir essa bondade dele no mundo, independente do outro. É como você está sendo forjada. E Gil, isso parece muito demagogia, muita história da carochinha. Por que você precisa olhar para isso? Porque isso traz paz. Uma paz, sabe a paz que excede todo entendimento? Na sua carreira, não importa apenas o que o outro faz, isso importa quem você escolhe ser. A sua profissão, ela precisa trazer clareza de quem, ela precisa refletir quem você é de verdade. A sua carreira empreendedora é a construção do ser que talvez você sempre sonhou e nunca se permitiu. Então, quando você constrói uma carreira para que Deus te use como instrumento de serviço, amor e verdade, é onde a sua transformação, a sua maturidade acontece. Então, a maturidade da nossa personalidade acontece no servir. E quando a gente serve sem esperar nada em troca. Mas isso não significa que você tem que ser ingênua, aceitar abuso, trabalhar de graça para todo mundo. Não é isso. Servir com amor exige limite, responsabilidade. A gente precisa empreender com propósito, mas isso, para isso, a gente tem que ter estrutura. A gente tem que lucrar sim. Mas um negócio, porque nenhum negócio sobrevive sem lucro. E outro ponto importante, servir com amor não é estar esgotado o tempo todo. Não é se matar de trabalhar. Uma profissional desorganizada, ela não consegue se sustentar. E uma empreendedora sem clareza se perde no processo. E quando eu falo fazer o bem, eu não estou falando de algo abstrato ou bonito, no discurso, nossa, é uma pregação. Não é. Fazer o bem é algo do dia a dia, é todos os dias fazer boas escolhas, é honrar as pessoas que confiaram em você, é preparar uma aula, uma sessão, uma proposta, uma reunião com excelência e responsabilidade. Eu tenho uma frase que eu sempre falo para minha filha. Como você faz uma coisa, você faz todas as coisas. É tratar bem uma pessoa, mesmo quando ela não vai comprar de você. É dizer a verdade sempre. Ser verdadeira com você e com o outro. E não usar a dor do outro como gatilho para sua venda. Nunca faça isso. Eu acho horrível isso. A gente pode usar estratégias para vender, óbvio, né? E é até importante que a gente teste essas estratégias. Por quê? Porque a gente sabe como o cérebro humano funciona, mas nunca, jamais usar a dor do outro para vender. Isso, eu acho isso horrível. Fazer o bem também é cobrar pelo seu trabalho sem culpa. Apareceu na pesquisa muito. Eu fiquei chocada. As pessoas não têm dificuldade de cobrar o valor que merece, que o seu trabalho vale. E às vezes, como não se conhece, não reconhece o próprio valor, quer cobrar barato. Porque servir não é se anular. Servir com amor tem que ter limite, estrutura e responsabilidade. Semana passada, fui numa apresentação da Bela, e que eu recebi uma mensagem que foi muito linda, e aí foi onde me veio a inspiração do tema dessa sala secreta de hoje, que fala, Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. E aí eu já estou chegando no caminho final dessa aula aqui, porque esse versículo ele resume a verdade de toda empreendedora, que ela precisa carregar no coração. Existe um tempo de plantar e de colher. Talvez esse é um dos maiores desafios do nosso tempo. Nós vivemos uma cultura imediatista. A gente está com fome, a gente pede iFood. A gente liga a televisão, a gente tem todos os filmes que a gente quiser. A gente compra, em 2 dias chega na nossa casa. O nosso cérebro está condicionado à recompensa do agora. E o mercado promete resultados rápidos. Vocês já compraram aqueles cursos que aparecem? Nossa, você vai viralizar no Instagram? Eu já fiz 5 desses cursos. Só aqueles cursos baratinhos, até porque me ajuda a aprender estratégia para ensinar depois. Você assiste o vídeo de venda e fala assim, nossa, eu vou viralizar amanhã. Você assiste o curso e fala assim, não, não é possível.
possível, né? Mas é isso que acontece muito. As redes sociais, elas mostram colheitas, mas esconde muitas vezes os anos de plantio. A lei da semeadura, ela não funciona assim. Primeiro, você planta e você não tem controle de quando que você vai colher, mas você precisa plantar. Né? O agricultor de antigamente, né? Até hoje em dia, mas antigamente a grande maioria das famílias era assim. Eu plantava para colher. Quando que eu ia colher? Tem as estações, mas não está no controle do fazendeiro. Né? Não está no nosso controle quando que a gente vai colher, mas a gente precisa plantar constantemente. Isso está no seu controle. Suas ações, suas palavras, sua postura, sua entrega, sua dedicação, sua honestidade. Depois de plantar, você precisa cuidar, porque nenhuma semente vira árvore no dia seguinte. E para a gente caminhar para o final aqui, né? Não dá para plantar improviso e colher sustentabilidade. Não dá para plantar comparação e colher autenticidade. Não dá para plantar desonestidade e colher confiança. Porque o cliente só compra de quem ele confia. E uma pequena semente plantada, ela pode gerar muitos frutos, muito maiores do que a gente imagina. Que é o fazer o bem, é o servir, empreender é servir e fazer o bem. Então, quando a gente faz uma conversa bem conduzida, isso pode virar uma parceria. Quando a gente faz uma entrega bem feita, isso pode virar uma indicação. Uma decisão tomada com coragem pode abrir portas depois de meses. Semana passada entrou uma aluna na escola que ela já me seguia há 3 anos. Sabe o que é uma pessoa te acompanhar por 3 anos e depois de 3 anos, eu nunca desisti dela, sempre teve na minha mente, ela se tornou minha aluna? É sobre isso. Quando a gente empreende a nossa carreira com foco em servir, fazer o bem, sustentar essa atuação, a colheita, ela não é apenas financeira. Ela vem em forma de confiança, reputação, indicação, paz, autoridade, inclusive a financeira. Então, a gente precisa construir uma carreira bem plantada, ela vai gerar dinheiro, mas esse dinheiro vem como consequência de uma construção coerente. A nossa carreira, o nosso negócio, o nosso trabalho precisa fortalecer o nosso CPF para depois sustentar um CNPJ. Um CNPJ do tamanho dos nossos sonhos. Só que você precisa se preparar, você precisa ser mais consciente, mais estratégica e mais responsável. Senão, o seu negócio vai te engolir. E parece que você está patinando todo dia, estou começando de novo. Que desespero que é esse? Então, um dos grandes perigos do empreendedorismo, sem consciência, é a pessoa crescer e se perder no processo. Perde saúde, família, a fé, a leveza e, às vezes, até perde de si mesmo. Então, a missão da Empreender Sendo Você Kevin é justamente essa, ajudar profissionais e empresas a crescerem sem se perder no processo. Então, eu te faço uma pergunta, agora a gente chegando no caminho final dessa aula. Que tipo de semente que você está plantando na sua carreira? Você está plantando comparação ou autenticidade? Está improvisando ou está plantando estrutura? Está construindo o alicerce? Medo ou responsabilidade? Aparência ou verdade? Pressa ou consistência? Porque a sua carreira vai colher o que você plantar. Se você começar de novo todo dia, fazer uma coisa nova todo dia, e eu vou resetar meu Instagram todo dia, e agora eu vou fazer uma nova formação, um novo curso, o que você vai colher? Se você está plantando uma semente nova todo dia e não dá tempo dela germinar. A gente precisa usar os nossos dons e talentos para servir, fazer o bem, só que sem desanimar. Com estrutura, com o plantio, eu coloquei a semente, eu arei a terra, eu coloquei a aguinha, e eu fui ali cuidando para que esses frutos venham. Então, beleza, Gil, eu entendi. Eu quero servir, eu quero fazer o bem, eu quero empreender com propósito. Como é que eu faço sem me perder? É aí que muitas mulheres travam e fazem tudo isso que eu falei. Que a boa intenção ela não vai sustentar uma carreira. O dom, o talento sem direção, ele vira só confusão. Propósito sem estrutura vira sobrecarga. E a vontade de servir sem clareza pode fazer você se doar demais, se cobrar demais ou de menos, e aí você se perde no processo. Então, para você
conseguir servir, fazer o bem e colher aquilo que você plantou, você precisa de estrutura. Você precisa construir para depois entregar. Não adianta começar sempre do novo. Então, se você não tem clareza de onde você está, de onde você quer chegar, qual estrutura você vai construir para não se perder no processo, como que você está fortalecendo o CPF para construir um CNPJ grande, se você não tem esse passo a passo claro, você vai se perder. E aí, se um vídeo teu viralizar, você se quebra no meio. Se hoje alguém, um analista corporal, uma empresa fala assim, eu quero 5 mil análises, quero que você faça 5 mil análises para mim, você se mata. Né? Desculpa a palavra. Né? Você se quebra no meio. Por que você vai se quebrar no meio? Porque você não está preparada, você não tem estrutura para atender tudo isso. Então, muitas vezes, as empreendedoras, elas querem o grande, mas elas não se preparam para ele. A oportunidade vem para quem está pronta. Entende? Então, esteja pronta ou se prepare para aquilo que você sonha. Qual é o seu sonho? O que você deseja ter construído? O que você deseja colher? Se prepare. Construa. Se você não se preparar, se você não se estruturar, quando a oportunidade vier, você vai falar assim, não dou conta. E aí, de nada adianta o seu sonho de empreender. Certo? Pô, é muito contraditório, ó, porque o dia inteiro é um paradoxo. Se não temos confiança, não vai. Se temos, está errado também. Em tudo é assim. Exatamente. Não existe confiança sem passar pelo processo. Se você só ganha confiança se você se permite. O problema é que você quer, as pessoas querem confiança de algo que elas nunca experimentaram. Por exemplo, se eu for dar uma palestra para 5 mil pessoas, eu vou ficar nervosa. Se eu der uma palestra para 100 pessoas, para mim isso é tranquilo. Então, a confiança, ela vem passo a passo. Eu dou um passo, eu evoluo um pouco, a confiança vai aumentando. Então, você precisa ser capaz de enfrentar os seus medos pouco a pouco, todos os dias. O paradoxo está em você querer estar num nível que você não se preparou para ele. Então, a confiança, ela vai adquirindo, atendendo cliente a cliente, gravando vídeo por vídeo. Depois de um ano, gravando 365 vídeos, você vai ter trava para falar no digital? Não mais. Se você ficar um ano gravando, editando, todos os dias postando um vídeo, esse medo vai embora. Só que qual é o problema? Você quer que a coragem que você tem depois, você não, né? Falando muitas empreendedoras. Se ao final eu quero ter a coragem do final de um ano de ter postado 365 vídeos, sem ter postado 365 vídeos. Entenderam a diferença? Então, a coragem você precisa construir todos os dias. Então, agora eu quero fazer um convite para vocês, né? Foi por isso tudo, todo esse conteúdo dessa aula que eu fundei a Empreender Sendo Você Academy, que é uma escola para mulheres que desejam empreender a própria carreira com clareza, com método, com consistência e com responsabilidade e propósito, sem se perder no processo. Significa servir sem se anular, vender sem manipular, prosperar sem se perder e crescer com método, consistência e valores. Porque servir também exige método, estrutura e clareza. É sobre plantar certo para colher certo. E eu quero mostrar, né, para você de forma prática como a Empreender Sendo Você Academy funciona, porque ela pode ser o seu próximo passo para sair desse improviso, construir a sua carreira sólida, você preparar o seu CPF para ter um CNPJ próspero e que isso seja alinhado com quem você é. E se você está assistindo aqui no YouTube, quero te pedir, né? Se inscreve no canal. Se você gostou dessa aula, assistiu até agora, clica no joia. E as informações sobre a Empreender Sendo Você Academy vai estar num vídeo que vai estar aqui aparecendo, ou aqui nos comentários tem o site que você pode conhecer mais sobre a escola.